Olá, lindona! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Legado Delas Cast, onde destacamos a história e o legado de mulheres inspiradoras. E hoje eu tô aqui com duas convidadas incríveis pra gente falar de um tema muito especial, que é sobre como posicionar a sua marca para o sucesso. Quer saber mais sobre esse tema? Então fica com a gente, porque o conteúdo de hoje está extraordinário. E para falar desse tema tão especial, eu tenho aqui duas convidadas incríveis. Ela, Ana Santos, que é mentora de brand, estrategista digital, também é CEO da SM Company. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Grazi? É um prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigada por esse convite, estou muito honrada. Ai, seja muito bem-vinda. E também aqui, Débora Hortolã, que é CEO da loja Corbella, mentora de posicionamento estratégico. Tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, desse projeto lindo que faz, com que a gente compartilhe, os nossos resultados, as nossas ideias para incentivar, outras empreendedoras aí que estão no caminho. Muito bom. E hoje o nosso bate-papo vai ser incrível, porque eu tenho aqui uma especialista em brand e uma especialista em posicionamento digital. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, A gente vai falar sem enrolação sobre o que é brand, sobre o que é posicionamento real, autêntico. Então, assim, um conteúdo muito relevante, um tema muito relevante para você aprender e colocar em prática. Porque não adianta só aprender, não. Tem que colocar em prática. Então, fica com a gente, já anota que você, os principais aprendizados, as principais frases, marca a gente lá no Instagram que vai ser demais. Bom, vamos falar sobre o que é brand, Porque a gente vê, meninas, quero ver se vocês concordam comigo. A gente vê muitas pessoas confundindo sobre o que é brand, Então, eu queria ouvir, Ana? Fala pra nós um pouquinho, explica um pouquinho mais para nós sobre o que é brand. Será que é só identidade visual? Essa é a dúvida que eu mais recebo, Grazi. Muita gente me fala, eu quero refazer minha identidade visual. Branding é identidade visual, Gente, não. Branding é gestão de marca. Mas, Ana, o que é gestão de marca? É você estar alinhado com quem você realmente é, com como você quer ser visto, percebido, desde a sua fala, o seu tom de voz, aí sim entra a identidade visual, porque ela tem que casar com aquilo que você quer representar, até o atendimento do seu cliente, a sua identidade imagética, tudo tem que estar bem alinhadinho. Por quê? Sabe quando a gente olha uma coisa no Instagram, ou vê um profissional ali no Instagram, muito bem posicionado, mas quando a gente chega até aquele posicional, não era nada daquilo que a gente estava esperando? Isso chama ruído de marca e acontece quando esse profissional não tem uma gestão de marca efetiva, Grazi. Muito bom. Mas quando a gente fala de identidade visual, inclusive, a cor e a tipografia também comunica, passa uma mensagem. Exatamente. Então, eu também sou mentora de comunicação e posicionamento, a gente trabalha dentro da mentoria, passa pelo posicionamento, pelo brand, pela comunicação. E eu vejo uma falha muito grande nessa parte da escolha das cores. Por quê? Elas pensam que, eu tenho que escolher uma cor que eu gosto, cor que é bonita. Sim. Eu digo, claro, tu tem que gostar da cor, porque tu vai ter que conviver com ela, Vamos e viemos, senão você não vai enjoar da cor, não dá certo. Mas ela precisa ser muito mais pensada estrategicamente do que pela cor que tu gosta de usar. Então, cor realmente comunica e desperta emoções nas pessoas, E a gente falando de brand com posicionamento alinhado, E quando eu falo de comunicação junto com isso, porque tudo comunica. Toda estratégia precisa comunicar uma única mensagem, É sobre deixar a sua marca no mundo. Eu falo muito disso. E você construir uma estratégia de marca, seja pessoal ou seja de empresa, pensando na marca real que você vai deixar no mundo, faz toda a diferença. Mas, quando você constrói uma estratégia de marca e tem um bom posicionamento, aí sim, as pessoas vão... Claro, o posicionamento faz parte da estratégia de marca, Com certeza. Mas eu vejo pessoas... A gente tem tantos ruídos nisso. Eu quero que vocês comentem sobre isso. Mas eu vejo pessoas que só se posicionam e não trabalham estrategicamente, E outras que só trabalham e deixam o Instagram lindo, maravilhoso. Tu olha e diz, uau, o que é isso? Capa de revista. Mas não tem posicionamento, não defende uma causa, não tem um movimento, não está presente, não conecta com a audiência, não tem relacionamento com a audiência. E aí fica fraco, gente? O que vocês me dizem sobre isso?
Você comentou sobre as cores, né? Eu cheguei à conclusão que desse meu projeto, né, de posicionamento estratégico, eu escolhi a cor amarela e preta. Né? No meu Instagram ainda não tá, falta, né, fazer toda a mudança, mas porque eu entendi que o quê, né? Tudo tem que casar. A cor bela eu cheguei e fiz, né? Não teve um pensamento por trás disso, né? Foi o azul e o rosa que foi o que eu escolhi. Mas o projeto, né, de posicionamento estratégico foi do quê? Que Débora significa abelha rainha. Então, o amarelo e o preto. Por morar em Criciúma, amarelo e preto, né? E também por fazer, né? Porque a abelha rainha, né? Que coincidiu com o meu nome, ela se alimenta, né? Ela se torna uma abelha rainha, né? Então, ela se alimenta de uma geleia real. E eu vou levar isso como um estudo, né? Que é o que eu vou levar para os meus clientes, meus mentorados, né? Para ela se tornar a abelha rainha do próprio negócio. Olha então... ela usando storytelling, que também é uma ferramenta muito importante na construção da marca. Já que ela falou de storytelling, né? Porque não que tu tá fazendo a storytelling, isso conecta muito, hein? É uma das formas mais fáceis de conectar com a audiência trazendo storytelling. E as pessoas se enganam com storytelling, que eles acham que é só sobre contar uma história. Não é assim, né? Se a gente conseguir construir técnicas de storytelling, tudo pode virar narrativas. Exatamente. Qual que é a importância, Ana, do storytelling pro brand, né? Na construção da marca? Porque eu vejo que algumas pessoas têm essa dificuldade de atrelar o storytelling. Tem pessoas que não sabem nem contar a história da marca, o porquê da marca. Eu gostei muito, Débora, parabéns. Obrigada. Sim, muito legal mesmo, Débora. Bom, a importância do storytelling é realmente para conectar com os nossos clientes, né, com o público que a gente quer atingir. Cada vez que a gente conta um pouquinho sobre a gente, traz significado, porque branding, inclusive, é construir significado através das coisas, através das marcas, assim como a Débora falou, tem um significado, as cores que ela vai utilizar, o nome, tudo. Inclusive, ela veio vestida da marca dela hoje, pelo que ela falou, né? Isso é estratégia de marketing. Então, isso é estratégia, tem significado para ela e isso é muito importante. Então, o storytelling, ele começa a trazer significado para as coisas. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu contei que ali no dia 21 de junho, você lembra desse dia, Grazi? No dia do jantar? No dia do jantar, eu coloquei ali no meu caderninho como minha meta participar de um podcast. E hoje eu estou aqui, então eu trouxe isso. Eu trouxe isso ali, inclusive, ali pro meu history, né? De uma forma rápida, prática, porque storytelling não necessariamente é você ficar uma semana falando sobre aquilo. Você pode trazer de uma forma mais objetiva, mas contando sobre isso. Inclusive, claro, para vender o meu peixe, não é mesmo? E assim, ó, quando a gente sabe se atentar a esses detalhes e pensa estrategicamente, tudo vira história. Eu costumo falar para as minhas alunas assim, ó. Presta atenção nas coisas que estão acontecendo à tua volta. Vai virar história um dia. Pode ser... Existem 4 tipos de histórias que a gente usa. Ó, 4 tipos de história que a gente usa para trazer um storytelling poderoso. Que é a história que inspira. Geralmente aquela história, né, que inspiradora. É a história que educa. Quando tu conta uma história de como fazer algo, né, educando. Tem aquela história que gera autoridade. E tem aquela história que prova. Quando tu conta que tu saiu daqui e conseguiu chegar aqui e tu fez isso, tu provou que o teu conteúdo é real. Que realmente o que tu ensina, né, acontece, é verídico. Ou, melhor, quando tu conta a história de uma cliente, né, que aplicou o teu método e conseguiu gerar resultado. Então, a gente tem que ter vários tipos de histórias. E tem aquela história que é um bônus, que eu já falei 4, que é a história para entreter. Tem história que, tipo, tu só vai contar para entreter, para preparar o ambiente e fazer a pessoa estar mais receptiva para tua mensagem. Principalmente quando é uma mensagem mais técnica, o conteúdo mais difícil, mais pesado. E tudo isso faz parte do brand e do posicionamento, né? Não dá para separar uma coisa a outra, né, gente? A gente tem que trazer isso. Né? E assim, ó, a gente tá numa era... Vocês viram que eu gosto de falar desse tema, né? Adoro. Mas a gente tá num momento, né, que as pessoas cada vez mais precisam se posicionar. Porque é como alguns falam, né? Ou você é ponto com ou você é ponto fora. Não adianta. É claro que a estratégia de brand vai além do digital, a gente sabe disso. Porém, o digital potencializa muito mais.
né? Com certeza. E a gente tava falando uma coisa no início, meninas, que a Ana comentou, e eu acredito muito, que está atrelado ao brand e o posicionamento, que é a questão de você saber a sua essência, quem você é. Porque quando fala de posicionamento, tem muita gente pensando que posicionamento digital é só ir lá e falar que tu pensa. Às vezes tá desconectado aos valores que tu acredita, às vezes aquilo nem é tu que pensa, é alguém que pensou por ti, tu só tá repetindo. Você pega a bandeira de outra pessoa, né? Pra defender. Uhum. E na construção da marca não sabe a essência. Então eu queria que vocês comentassem, tanto na área do brand, quanto na área do posicionamento, qual a importância da mulher entender quem ela é, quais são os seus valores, defender uma causa de fato. No meu caso, para a Corbella, né? Hoje antes, né, eu direcionava muito o conteúdo para maquiadoras. Porém, depois opa, mas quem tá me procurando são as clientes que querem para uso pessoal, não para a maquiadora comprar e maquiar as clientes delas. Então, hoje eu soluciono um controle de oleosidade, um direcionamento, uma ajuda numa escolha de base. Então, faz 2 meses, né, que eu saí de uma sala térrea para uma sala aérea. Né? E isso tem muito a ver com o que a gente sabe do nosso cliente, quem é nosso cliente, né? E quem a gente quer atender, né? Então, isso dentro da... Então, isso, né, dentro das minhas métricas, eu vi que eu não iria perder as minhas clientes, né, mudando de sala. Então, o meu posicionamento, né, fez eu enxergar tudo isso não tendo medo dessa mudança, né, porque hoje, tem que ser loja à vista, tem que ser loja térrea, e não. Hoje o digital, ele me trouxe muitas clientes, tanto que eu me posicionei muito quando veio a pandemia, né, ou eu me posicionava, ou eu fechava as portas. Então, foi ali que eu comecei a entender como que funciona, né, a parte de vendas e de lá para cá é só estratégias para trazer os mais clientes possíveis, né? Você falou algo bem importante, né? Que é uma das duas perguntas essenciais na construção de um bom posicionamento de uma marca, que é quem você é e para quem você vai falar. Tem Também gente precisa que se comunicar, né? precisa se comunicar. Tu tem que saber quem tu é pra vida. Não é só pro posicionamento, né? Pra qualquer coisa. Tu tem que saber a tua essência. Mas quando se trata de um posicionamento digital, se tu não sabe pra quem tu tá falando, vai causar um ruído muito grande, tu não vai falar com ninguém. E pode parecer clichê, muita gente fala isso, tu fala com todo mundo, tu não fala com ninguém. É real. Sim, tanto que eu falo que a mentoria é posicionamento estratégico por conta que o quê? Eu vou direcionar ao meu cliente achar, né, o público dele, achar o diferencial dele, né, para ele conseguir, através das redes sociais, entregar o que ele precisa entregar para o cliente que ele quer alcançar, o que já é, né, o mais assertivo, no caso, né, para ele fazer a venda dele. Muito bom. Débora, já que tu tá falando disso, conta pra nós como que foi, né, essa transição da Corbella, como que foi que tu começou a se posicionar, alcançar mais clientes, quais foram as estratégias que tu usou para crescer, assim, o tamanho que tu conseguiu crescer, e claro, eu sei que tem uma jornada muito longa ainda, né, que a gente sempre quer mais, mas como que foi essa virada de chave pra ti? Então, tudo começou, né, mês que vem, agora em setembro vai fazer 4 anos de loja, né? Quando eu completei 5 meses, 5 meses de loja, veio a pandemia, né? Então, ali Aquela bomba pra te desanimar, né? Imagina, né? Vários investimentos, tirei de onde eu não tinha, né, conta pra pagar, boleto chegando e protestos. Eu assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, né? E aí eu gosto muito da Elo Bertolini, que é lá de Brusque, hoje ela é a dona da Call Beauty, uma das maquiagens aí que tá fazendo bastante sucesso. Também não conheço, não. Vale muito a pena. Hoje ela vendeu a loja e tá só na marca, né? Então, com ela, eu peguei bastante gatilhos, bastante exemplos que eu não vejo aqui em Criciúma, né? Então, que é dar atenção real pro cliente, entender real do produto que tu tem, né? Pra solucionar o que teu cliente quer. Não vender por vender. Né? Então, eu digo para os meus clientes, se tu for entrar na minha loja, que é mais que um showroom, né? Se tu for entrar na minha loja, não tem aquele paredão de produtos, mas eu tenho o suficiente, marcas ótimas, marcas maravilhosas, que vai te entregar o que tu precisa,
e lá tu vai entrar, vai encontrar o atendimento, vai encontrar a qualidade. E isso fez com que lá na pandemia eu entendesse esse meu modo de trabalho. E por lá eu fui estudando. Eu sempre fui muito sozinha, né? Então, nesse meio termo, eu fui trabalhando o Instagram, trabalhando como editar os vídeos, como entender de tráfego. Então, verdadeira empreendedora. Eu acho que toda empreendedora começou desse Passa jeito. por isso, com Então, certeza. hoje eu digo que eu sou muito exigente, porque eu consigo ver todos os pontos que precisam estar melhorando por conta dessa vontade de ir atrás e querer fazer acontecer e dar certo, Sim. né? Então, Por isso é importante a gente vivenciar todos os processos, porque esse início é puxado, eu sei. imagina. Mas é essencial, porque, tipo, como é que tu vai delegar algo que tu nunca fez, que tu nem Sim. sabe o mínimo? Ter propriedade pra conseguir delegar, Pra né? conseguir delegar e pra cobrar também, Pra né? cobrar, Pra tu poder exatamente. cobrar um resultado, um trabalho que gere resultado, Sim. né? Então, é essencial passar por esse desafio aí. E cada etapa tem um desafio, né, Débora? Com certeza. O início é aquele desafio que tu tem que fazer tudo sozinha. Depois tu tem que aprender a gerir equipe. Tu tem que Delegar. treinar pessoas. Depois tu tem que treinar time de vendas. Meu Deus, o desafio vai ficando cada vez maior. Uma coisa legal que eu achei que a Débora falou foi a respeito, por exemplo, eu mudei de uma loja que era mais térreo para uma, né, para um outro andar. E isso, na verdade, inclusive, fala até sobre posicionamento de marca, né? Porque hoje, por exemplo, olha, eu não tenho uma prateleira cheia de produtos, mas eu tenho produtos exclusivos que vão servir para isso, para aquilo. E o comportamento do nosso consumidor mudou. Então, para uma empreendedora, essa questão de entender, inclusive, a demanda do cliente dele, entender que até os produtos que você utiliza fazem parte do posicionamento da sua marca, é muito importante. Com certeza, isso é essencial. Essencial. E assim, ó, atendimento em qualquer loja tem que ter um atendimento bom, mas Sim. principalmente maquiagem, né? Porque tem mulher que entende, sabe o que quer. E eu não entendo muito, não. Eu chego e digo, ó, me conta uma base que fica boa em mim, tira o brilho, afina o rosto, faz os milagres aí. Tu vai lá, tu senta na minha cadeira, a gente experimenta, tu sai de lá sem nenhuma dúvida. Você trabalha a experiência do cliente. Exatamente. Exato. E é isso que falta, sabe? Eu Sim. vejo assim, ó, muitas pessoas estão preocupadas com coisas que não são tão essenciais, que fazem parte, tá? Porque quando a gente pensa em construção de uma marca, é um conjunto de fatores. É um kit de ferramentas, né? Kit de ferramentas. Mas a gente não pode esquecer do que é essencial, né? Que passa pelo atendimento do cliente, gerar experiência. E assim, ó, as pessoas, elas esquecem do que a gente fala. Mas elas não esquecem da sensação que elas tiveram ao estar conosco, ao nos ouvir, ao se conectar com a nossa marca. Então, isso é essencial. É o arroz com feijão bem feito, o básico. Aí sim, aí tu vai trazendo outros elementos que vão fortalecendo ainda mais a tua marca. Acho que é o famoso cliente compra primeiro você, depois o seu produto ou serviço, né, Grazi? E às vezes algo que é tão básico, que todo mundo tem. Quero ver se vocês adivinham outra. Algo que todo mundo tem, é muito básico, mas tem pessoas que negligenciam. Que é o sorriso, gente. Um simples sorriso é capaz de gerar uma conexão muito grande. E às vezes as pessoas estão tão atarefadas, estão tão pensando lá na frente, que não é errado. Mas elas esquecem de olhar para o momento, para aqui e agora, olhar nos olhos do cliente e dar um simples sorriso, que é uma ferramenta de conexão, de rapport muito grande. Ah, Grazi, mas eu atendo só online. Ué, sorrir pra câmera? Para de falar igual do Jornal Nacional, né? Sorrir pra câmera, conecta com a audiência. Sim. E eu sei que é desafiador, a gente fala do digital, eu não sei se vocês acham, mas eu acho desafiador ter que aparecer todo dia, mas faz parte, né? Porque o mundo hoje é digital. E aí entra a primeira pergunta de branding. Como você quer ser vista? Que sensações você está transmitindo para o seu cliente? Se você ao menos vai sorrir, vai olhar nos olhos dele, sabe o aperto de mão que a gente não consegue dar quando tá digital? É esse olho no olho, é esse sorriso, é o prestar atenção, inclusive nas expressões do seu cliente, né? É o se importar, né? Eles perceberem que você está se importando de verdade e que não são só números, né? Porque hoje os seguidores são vistos como números. Sobre a parte do sorriso, né? Isso tá no meu script, né? Da mentoria, que eu ganhei em poucas semanas lá na Sala Nova, eu falei que eu ganhei uma cliente com um sorriso. Porque, imagina, né? A gente aqui debruçada, sai, né? Que saco, cara fechada. Eu já tô imaginando, tô sempre sorrindo, que a gente só vê ela sorrindo. E a gente tem que estar atenta a tudo, né? Assim, do lado tem um salão de beleza. Se ela tá saindo do salão,
Então, né, já vou ficar pronta. Ela passou olhando. Se eu não tivesse atenta, provavelmente ela não ia parar e entrar na loja. Voltar e entrar na loja. Então, eu sorri, né? Posturada. Ela voltou, ela comprou. E nesse mês ainda ela me deu um feedback, que ela não tá sempre me seguindo no Instagram e que ela virou minha fã e tá levando vários produtos que eu indico, porque realmente tá dando resultado no que ela tá precisando. Ganhou isso, pelo sorriso. Por um sorriso. e olha que bacana, porque quando tu consegue ganhar um cliente por conexão de verdade, esse cliente volta. Esse cliente fala para outras pessoas. Ele vira teu fã, né? Você não cria um cliente, você cria uma tribo. Ela fala, eu virei tua fã agora, me aguenta. Isso é legal, porque isso vai te gerar um resultado a longo prazo muito maior do que simplesmente gerar uma venda em si, né? E hoje a gente vê as pessoas pecando muito no simples atendimento. Seja online, porque visa só números. Números é importante, é legal. Mas, se você não dá atenção para esses números, é métrica de vaidade, né? Porque o que adianta eu ter lá, sei lá, quantos mil seguidores e não poder... Claro, gente, tem um momento que a gente não dá mais conta, né? Mas que então coloca uma equipe ali para dar suporte para essas pessoas que estão chegando. À medida que eu vou crescendo, eu tenho assistente hoje. Por quê? Porque eu quero dar atenção para todas as pessoas que estão próximo de mim. Isso é gestão de marca? Isso é gestão de marca. Tem gente que fala, mas pra que tu tem assistente? Porque eu não tava conseguindo mais atender todo mundo, responder, às vezes, uma resposta completa, porque teve vez de eu responder assim, meio pela metade, meu Deus, tô fazendo errado. Mas eu tô sem tempo. Contrata, delega. Mas vai gastar dinheiro. Não é gastar dinheiro, é investimento no teu cliente, que vai virar tua tribo, que vai trazer pra tua comunidade, que vai vender o teu serviço vai depois. Agregar, pra somar e crescer mais. Não, e se você não faz isso, né? O que vem na cabeça daquele seu cliente? Nossa, mas a Grazi trabalha com posicionamento e comunicação. Nossa, mas ela não me responde no WhatsApp. E às vezes a gente pode errar, né, gente? Sim. É humano, né? Mas o problema é quando tu simplesmente não entende que tudo é estratégia e às vezes a gente tem uma oportunidade para gerar conexão com o cliente. Para gerar a primeira impressão. No caso da Ana, posso trazer teu caso? Pode. A gente se conectou no jantar, né, Ana? Sim. Lembra? Tive uma oportunidade. Agora a Ana é coautora de um dos nossos livros, tá aqui no podcast. Sim. Por causa de uma oportunidade que a gente se conectou. Eu só fui perguntar de um livro para ela, que eu queria comprar. Ela queria comprar um livro, eu vendi a coautoria, entendeu? Mas porque às vezes tu só pensa naquela situação. E talvez, não, mas eu não vou entrar agora, tudo bem. Mas talvez entre para um outro projeto, participe de algum outro momento, ou talvez fala do projeto para alguém. Por quê? Porque se conectou realmente, de verdade, né? E antes disso, eu vi a sua vitrine do Instagram, então eu me conectei com você. Já tava bem trabalhada. Com certeza, né? Então isso é importante. E isso é muito importante hoje, porque dificilmente hoje as pessoas pedem cartão de visita. É o Instagram, né? Tipo assim, qual que é o a gente Instagram? faz? A primeira coisa quando fala sobre um profissional, um médico, não importa a profissão, o que a gente faz? Procura uma loja, procura o Instagram. Não tem pra onde fugir. E eu vejo muitos profissionais qualificados e incríveis no off, mas que não conseguem trazer isso pro digital. E aí fica muitas vezes o cliente vai lá naquele lá que tá no digital, que às vezes nem é tão bom, mas sabe se posicionar muito bem. E perde, né? E o que é bom perde o cliente, né? Famosa frase, não basta ser bom, tem que parecer bom. Tem que parecer bom. Eu tenho uma cliente que ela disse assim pra mim, Grazi, me ajuda, me socorre. Por quê? Grazi, eu sou muito boa no que eu faço. Tem pessoas que vêm de outra cidade pra fazer serviço comigo. Ela é terapeuta capilar. e ela disse assim, Grazi, mas eu não consigo ter o mesmo reconhecimento que muita gente tem. Porque eles vendem um curso caríssimo, entregando nem metade do que eu entrego quando vem aqui. Aí eu disse assim, tá. Essa pessoa que vende um curso caríssimo, ela se posiciona, ela trabalha a marca, ela desenvolve a comunicação. Até quando tu vai deixar de mostrar quão boa tu é? Porque a tua cidade te conhece. As cidades vizinhas também. Isso é bom, mas é limitado? Quantos mil habitantes tem a tua cidade e as cidades vizinhas? Quantos milhões de pessoas tu pode alcançar no digital se tu estiver trabalhando a estratégia lá para alcançar essas pessoas?
Uau, Grazi, quero tua mentoria. Agora ela é minha aluna e a gente vai transformar ela num case de sucesso. Sim. Porque é sobre isso. Tu tem que ser boa, é claro, gente, isso é o básico. Ah, Grazi, então quer dizer que eu não vou fazer um trabalho bem feito, eu vou só... Não, é o básico. Sim. Tu tem que entregar algum serviço, tem que ser boa naquilo que tu faz. Mas tem que parecer ser boa, o que a Ana falou. Tem que trabalhar a estratégia, tu tem que fazer a pessoa te perceber, te valorizar. E por quê? Porque você se valorizou primeiro e trabalhou estrategicamente para Gerou isso. percepção de valor, né? Sobre o seu serviço. Percepção de valor. E a gente falava antes sobre o arquétipo, né? A gente sabe que o autoconhecimento é extremamente importante pra a gente se posicionar, porque preciso me posicionar com os meus valores, isso a gente já falou, e isso é o arroz com feijão, né, gente? Né? Mas quando a gente fala disso, a gente tem que saber também trabalhar estrategicamente isso. Eu não vou realçar toda a Grazi lá na internet. Eu vou realçar a Grazi verdadeira, na essência, estrategicamente. Os seus recortes, né? Claro. E às vezes eu até mostro algumas partes bem doidinhas que eu sou aqui no podcast. Todo mundo vê o jeito que eu sou de verdade, gente. Mas isso também conecta, tudo bem. Sim, Só que a gente precisa trabalhar estrategicamente o nosso posicionamento. E o arquétipo é uma maneira de trazer isso, né? O estudo dos arquétipos. Primeiro, conhecendo, entendendo, né? O tripé de arquétipo que tu tá ali, que tu quer se posicionar. Mas pensar isso estrategicamente. Como que eu vou me posicionar com esse arquétipo que vai conectar com a audiência? E, mas a audiência não entende nada disso. Não importa, ela vai perceber. Ela não precisa saber que arquétipo tu se posiciona. Não precisa saber. Ela só precisa, ela vai ter a sensação, a percepção. Percepções inconscientes ali, né? Inconscientes. E a gente falava antes, né? Tem gente que tem medo de, uau, esse arquétipo que eu não quero, sai de mim. Tá ali, gente, tá ali. Isso é só um estudo que você vai realçar. E sabe, quando eu fiz o meu teste de arquétipo, Ana? Eu preciso fazer um. Eu tenho teste. Quando eu fiz, deu um dos tripés, que a gente tem o principal, na verdade a gente tem todos, né? Um pouquinho de cada, Um pouquinho né? de cada. Só que tem sempre o principal. E dependendo da fase da vida, tem um mais ativo ali. E eu tenho várias fases, então eu tenho vários arquétipos. Mas um dos arquétipos que deu no meu tripé foi o fora da lei, acredita? Acredito. Eu também tenho um pouquinho de fora da lei. E aí eu disse assim, o quê? Fora da lei? Não, eu sou muito certinha, como assim? Como assim? E depois eu fui aprofundar e entender, porque, poxa, você tá dando... E olha, eu sou teimosa, fiz 5 vezes o teste. E só mudou a ordem de vez em quando, né? Eu acho que eu tava respondendo só pra ver, tentando fazer do jeito que eu queria. Mas é real, porque tem coisas que eu não me conformo. E eu vou contra o sistema. Então, eu me posiciono, mas eu defendo os meus valores. Então, muitas coisas que estão nos meus valores vão contra algumas coisas do sistema. E eu falo isso, eu não tenho medo. Isso faz parte do fora da lei. Então tá, eu sou um pouquinho fora da lei. O que na verdade não tem nada de errado com isso, é uma potencialidade sua. Sim, você é uma inconformada. E uma coisa bem legal que eu sempre falo assim com as minhas clientes é: gente, olha como seria bom ter mais pessoas inconformadas no mundo para estar transformando aquilo que a gente acredita que precisa transformar. Isso é muito legal, na verdade. É uma potencialidade. Eu tenho uma história para contar sobre isso, posso? Conta. Então, Adoro história. Vamos lá. Quando eu comecei a trabalhar com branding há 2 anos atrás, eu escolhi os meus arquétipos. Então, eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Depois, eu entendi que, na verdade, arquétipo não é só simplesmente sobre um teste ou falar, eu me identifico mais com esse. Não, a gente tem que analisar as motivações, inclusive nossas, onde a gente quer chegar e tudo mais, para adequar os nossos arquétipos, o comportamental, tudo isso a gente leva em conta, né? Então eu era uma pessoa mais fofinha, eu parecia ser uma pessoa mais fofinha, porque eu sou bem assertiva. E aí, quando eu realmente me aprofundei naquilo, eu descobri que eu era uma governanta. Eu sou uma governanta exploradora. Gente, eu saí de contratos de 3 mil reais para contratos de 30, 40, 60 mil reais, quando eu entendi quem eu realmente era. Porque antes eu queria agradar todo mundo com o meu posicionamento, quando eu comecei a trabalhar no digital. E aí depois eu entendi aquela frase que todo mundo fala, né? Quem quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém. E a maior insatisfeita era eu, no caso. Mas assim, tem um poder tão grande a gente entender em quem a gente realmente é.
E, por exemplo, tem muitas pessoas que olham o arquétipo do governante como arrogante, como prepotente. Na verdade, não, isso é uma sombra, todos os arquétipos têm, né? Então, assim como todos nós temos os nossos pontos ali que a gente pode desenvolver. Mas a potência de você realmente entender quem você é, te leva a lugares muito maiores do que você pode imaginar. Eu nunca imaginei que em questão de menos de 2 anos, toda essa alavancagem com a minha marca teria acontecido por conta de eu entender realmente minha essência, minha identidade. Sabe que eu passei exatamente por isso. Os primeiros anos que eu comecei a ir pro digital, e aí quando tu vai pro digital, eu acho que esse é um erro de principiante, né? Muita informação. Muita informação e muita gente falando muita coisa, e tu quer fazer de tudo, porque tu acha que quanto mais coisas tu fazer, mais vai dar certo. E então eu fazia de tudo, mas eu de menos olhar pra mim, de menos entender, poxa, quem que é a Grazi? Quem é a Grazi como mentora? No começo a gente acaba olhando muito pra aqueles players que a gente já admira, né, Grazi? A gente tenta fazer igual, eu tive o mesmo erro também. Mas acho que a maioria passou por Todo isso, mundo. né? Então a gente perdoa, tranquilo. A gente perdoa. Mas uma coisa que uma frase que eu sempre falo, eu quero ver se vocês concordam, mas pra mim é muito verdadeira, né? Que a mulher poderosa de verdade é aquela que vive a sua essência. Uhum, com certeza. Porque nós temos um presente especial de Deus, dado por Deus, que é a nossa essência, né? Que é o nosso perfil comportamental. E cada uma é única, né, Grazi? Única como a digital. Uhum. Temos semelhanças? Temos, né? Tanto na parte de acertos quanto na parte de erros, né? Nós temos semelhanças, só que a gente é única. Só que é muito mais fácil olhar pra Débora. Ai, como a cor dela tá crescendo, como os negócios dela estão indo, ai, eu vou fazer igual ela. E aí dá ruim. Por quê? Porque ela é ela. Só ela tem aquele sorriso, só ela tem aquele jeito de olhar, só ela tem aquela maneira de tratar os clientes. Se eu me posicionar como ela, não vou ter resultado nenhum, porque o meu negócio não é o dela. E pra mim mudou muito, porque eu comecei a voltar pra mim e entender de verdade. Sabe que algo que eu achava que era um defeito, acreditava que era um defeito, que é a minha comunicação. Eu cresci ouvindo, porque tu é tagarela, porque tu fala demais, cala a boca. E hoje é uma comunicadora. Hoje eu uso isso, é o meu negócio, gente. O Senhor guarda a minha fala, guarda a minha comunicação, que é o meu negócio. E quando eu fiz meu teste de perfil comportamental, que isso é muito importante para o autoconhecimento também, quando eu vi que o meu perfil principal é influente, as características principais do perfil influente, comunicação, gosta de palco, gosta de microfone, gosta de câmera. Aí eu entendi, entendi por que eu sou assim. Entendi, isso não é um defeito, isso é meu. E por que Deus me deu isso? Porque ele me deu um propósito junto com isso. Não é só pra mim aparecer, não é só pra mim, enfim, estar diante das câmeras, não é sobre isso. É muito mais sobre o outro, sobre a minha missão, sobre o meu propósito do que apenas sobre mim. Só que se eu não paro pra olhar, eu acho que isso é um defeito, e aí eu faço o quê? Corro das câmeras, corro dos palcos, corro de tudo que é lugar que era pra mim estar. Então eu deixo de cumprir a minha missão por falta de autoconhecimento e por falta de entender quem eu sou. E hoje você ensina isso, né, Grazi? E hoje eu ensino isso. Então, multiplica. Já pensou? Multiplica e ainda eu ativo outras mulheres a potencializar as suas mensagens. Nunca imaginei que eu ia fazer isso, gente. Nunca. Eu fui pra área de comunicação porque as pessoas começaram a me pedir. Tipo assim, Grazi, eu quero saber como que tu faz. Que negócio é esse que tu tá fazendo? Me ensina. Nem eu sei, vou ter que estudar, mas ensinar. Porque é muito natural pra mim. Claro que agora eu coloquei estratégias, técnicas, que é importante, né? Eu às vezes eu paro e fico lembrando, né? Como que eu era na minha adolescência, que eu era uma bichinho do mato. Eu era muito envergonhada. Até uma menina que trabalhou comigo, ela mandou um direct. Nossa, Débora, nunca que eu ia imaginar que eu estaria assim, né, na frente das redes sociais, conversando assim de forma fácil, forma fluida. E assim, a gente consegue transformar pelo fato da gente querer mudar, né, a nossa vida, querer sair de como tu foi criada, né, de querer algo melhor para ti. Então, isso, a gente tem essa opção, né, de fazer diferente, de escolher diferente. Então, essa parte tímida, essa parte envergonhada, começou lá na fábrica onde eu trabalhava, né, pedi uma oportunidade, estudei para crescer, nunca imaginei ter loja. Minha ideia era ficar no lugar da minha chefe. Então, ali foi através das vendas para fazer um extra
Foi indo, e hoje tem a Corbella. Isso é bem, bem legal de falar, sabe? Porque as pessoas confundem timidez com introspecção. Tem pessoas que é introspectiva, e tudo bem, é o perfil dela, mas isso não significa que ela não pode ser uma excelente comunicadora se ela desejar, porque comunicação é treinável. Agora, a timidez é medo do que os outros vão pensar, é medo do julgamento. É alguma trava, é alguma crença que tá ali paralisando, é algum eco de voz da infância. E tu sabe que quando eu era adolescente, eu sempre fui muito tagarela, desde criança. Só que Só que quando eu era adolescente, eu falava muito com os meus amigos, com a minha família, mas se eu visse uma pessoa estranha, eu não conversava. E hoje eu tenho que falar com pessoa estranha o tempo todo, né? E veio quando eu casei, meu marido tinha uma loja. E eu fui trabalhar na loja como vendedora. E eu ficava torcendo pra ninguém entrar na loja. Porque eu não queria falar com pessoas estranhas. Eu tinha essa timidez. Por quê? Medo do que iam pensar de mim, medo de falar errado, medo de não me... Sei lá, medo de um monte de coisa que nem eu sabia que medos eram esses, né? Os medos que a gente cria, né? Que só existem na nossa cabeça mesmo. Então, às vezes, a gente tem que olhar e perguntar, peraí, o que é essa timidez? Qual é o meu medo? Quando as pessoas falam que tem medo das câmeras, ela não tem medo das câmeras, tem medo do julgamento. Tem um estudo que fala que o medo de falar diante do público tá maior do que o medo da morte. Isso, gente, não é medo do público, é medo do que vão pensar, medo do julgamento. Olha só, eu tenho mais medo do que vão falar de mim, se é ruim, do que da morte. E isso não tem, sabe? E é verdade, é um estudo que foi comprovado. Só por que eu tenho tanto medo do julgamento? Porque eu não sei quem eu sou. Porque eu não tenho firmado os meus valores. Porque se eu sei quem eu sou de verdade, eu não vou me importar. Eu vou me importar com aquilo que importa de verdade, não com pessoas que estão aleatórias na internet sem ter o que fazer falando mal de mim. Então, a gente, por isso que eu digo, esse é o verdadeiro poder da mulher, olhar pra si, olhar pra essência e se posicionar com a sua essência e com os seus valores. Você se potencializa quando você se conhece, né, Grazi? Acho que aí a gente começa a diminuir esse medo e a gente vai pra cima. A gente realmente se posiciona, a gente coloca... E muitas vezes é aquilo que você falou, o medo ele só tá na nossa cabeça. Na verdade, quem tá vendo, tá admirando, às vezes nem tá falando nada, mas uma hora você vai receber um feedback, igual da pessoa que trabalhou com você. E aí a gente vai ficar, uau, ainda bem que eu não desisti. Ainda bem que eu não deixei de fazer. Eu tive uma experiência, assim, bem... Sabe, desse começo que eu fui pra internet, comecei a me posicionar e tal. Quando eu fazia live, dava, sei lá, às vezes 2, 3 pessoas, às vezes não tinha ninguém, eu tava falando só pra câmera. Mas eu continuei, eu fui treinando. E eu não falava assim, gente. Eu gaguejava muito, errava muito. Ainda erro, vocês viram no começo, né? Tudo bem. Mas eu errava muito, eu não conseguia falar 2 minutos sabe, na frente da câmera. Mas eu não tinha, eu falava, esse dia eu peguei até uns vídeos antigos do YouTube, Jesus, como é que eu deixei isso aqui, Senhor, o que é isso? A fala, era a luz, era a qualidade da imagem, era tudo horrível. O conjunto. Mas eu fazia, e eu me desenvolvi nisso, né, eu venci o meu medo. Acho que uns 6, 8 meses atrás, eu fiz um treinamento em grupo, eu vendi para algumas pessoas, e naquele treinamento, uma pessoa pediu para falar. E essa pessoa, hoje, ela lança projetos de livros em coautoria semelhante a mim. Ela disse assim, Grazi, eu tenho uma coisa pra te contar. Disse, o quê? Eu te acompanho desde quando tu fazia aquelas lives que só dava eu. E nessa época, eu nem colocava a minha foto no perfil porque eu tinha vergonha. Nessa época, eu não conseguia gravar um vídeo, eu não conseguia postar nada do que eu acreditava. Hoje, além de eu ter o meu curso, além de eu estar me posicionando na internet... Eu também tenho um projeto de livro em coautoria inspirado em ti. E eu não sabia. Olha isso. Aí eu disse, uau! E eu lembro dela, por quê? Porque ela tinha uma imagem que não era ela. E ela tava sempre nas lives. Era a única, né? Então não é fácil de lembrar. E eu disse, meu Deus, eu não sabia o impacto que eu estava causando em uma pessoa. Já pensou? E ela dizia assim, Grazi, às vezes eu ficava... Eu queria gravar, mas eu ficava com medo, não queria, deixando pra depois. Só que eu via, tu tava lá ao vivo de novo, não tinha ninguém na live, mas tu tava lá. Uma pessoa, mas já incentivou. Sim, e ela dizia, eu também tenho que me desenvolver. Gente, hoje eu olho pra ela com orgulho, sabe? De saber que poxa, eu fiz Plantou uma sementinha, né? Oh, meu Deus, não derruba. Não, e eu fiz parte do desenvolvimento dela. E ela foi ser minha cliente, minha aluna, depois de um tempo.
que ela conseguiu se desenvolver e lançar seu próprio curso. Na verdade, eu não ajudei ela a lançar, só inspirei ela, né? Então, às vezes, algo que a gente negligencia, algo que a gente deixa de lado, a gente deixa de transformar vidas. Olha quantas pessoas ela está impactando. Uhum. Olha, Tudo começou através de você. ela está lançando o 3º livro. Nossa. Tenho dois pensamentos sobre isso. Você foi marca na vida dela, desde o seu começo, mesmo que seja muito diferente de como você se posiciona hoje. 2, já pensou o quão egoísta você estaria sendo se você não tivesse compartilhado, porque talvez não tinha o melhor estúdio, não tinha a melhor roupa, não tinha a melhor iluminação? Tinha melhor nada. Então. Não, e assim, não apaga o vídeo, porque você é seu próprio case de sucesso. Isso aí. Claro, Né? De e alguns tem evolução. print lá, assim, ó, para as pessoas verem a cara que eu fazia na frente. O principal é que ela teve a iniciativa, né? Sim, não desistiu, acreditou. Vai comer, tá com medo? Vai com medo mesmo. Assim, ó, a gente tem que ter a coragem marca o medo. O medo é uma emoção natural que todos têm. Quem não tem medo, gente, me prova que tu não tem medo, que eu quero prova, porque não existe. Eu mesmo sou a mais medrosa do mundo, porque toda vez que eu tenho um projeto grande pra fazer, gente, o frio na barriga é grande. Claro. Porque tu se compromete com muitas pessoas, tu se compromete financeiramente, tu se compromete muito. Sim. Então tem frio na barriga. A diferença é que a minha coragem é maior que o meu medo. Então eu vou lá de, peraí, esse medo não me pertence, não. Às vezes o nosso cérebro ele nos engana, porque ele quer nos proteger. Só que aí quem que vai dominar teu cérebro? É uma coisa que a gente precisa treinar muito, né? A mentalidade. Mentalidade. Ela é o pilar de tudo pra te Pilar número 1. seguir qualquer objetivo, qualquer planejamento. Então, tem que treinar primeiramente pra te poder estar preparada, né? Pro processo que vai percorrer. E sem mentalidade não tem posicionamento. Porque, tipo, se a minha mentalidade não estiver desenvolvida, eu não vou nem me posicionar com os meus valores. Porque eu não vou entender a importância disso. Sabe? Então, eu preciso trabalhar a minha essência, a minha identidade, somada a uma mentalidade. Quando a gente fala de mentalidade, é algo que eu vivenciei isso lá atrás. E eu ensino para as minhas alunas hoje. Tu tem que pensar e se comportar como a mulher que tu quer se tornar, não com quem tu é hoje. Se lá atrás eu ficasse olhando para quem eu era, não tava aqui, gente. Não tava. Sim. Então, e hoje eu ainda faço isso. Eu não penso como a mulher que eu sou hoje. A minha mente não é limitada aos meus resultados de hoje. A minha mente é muito mais ampla com o que eu quero viver amanhã. Visionária, né? O resultado que eu quero ter amanhã. E se a gente estiver sempre pensando assim, com o equilíbrio, porque se tu também só pensar lá no futuro e esquecer de vivenciar a jornada, aí dá ruim, né? Sim. Porque os melhores momentos estão no meio da jornada, né? Na jornada, né? Estão na jornada. Então, mas tem que ter a visão de futuro. Tu tem que pensar, poxa, como a Grazi lá do futuro se comportaria? Como que ela se vestiria? Como seria a marca dela? Como que ela se comunicaria? Aí tem gente que fala, não vou desenvolver minha comunicação porque eu nem falo no público, não sou convidada para fazer palestra, não sou convidada para podcast. E aí, se tu for, tu vai perder a oportunidade? Tu não vai se preparar? Então, tu não quer isso. Não, eu quero. Tu vai esperar a oportunidade vir e sair longe de ti porque tu não tá preparada? Tem que ter a iniciativa, né? Gente, eu tenho que me preparar. Estar preparada para quando a sorte chegar. E aí, ó, preparada fisicamente, emocionalmente, com a minha mentalidade fortificada na minha essência. Por isso que eu falo, a maior ferramenta é a nossa essência. Porque ela dá tudo. É o nosso padrão comportamental, são os nossos valores. E só que a gente tem que tomar cuidado com as armadilhas. Por quê? As nossas crenças da nossa infância até a nossa vida adulta construíram muitas vezes uma mentalidade que está aquém do nosso potencial. Por isso que tu falou, né? A gente potencializa. Por quê? Porque se eu estou com uma mentalidade cheia de crenças negativas, porque alguém falou lá um dia que eu era burra, que eu era tagarela, que eu não ia conseguir, nananana, a minha mente ia ser medíocre, ia ser pequena, e eu jamais chegaria onde eu cheguei. Então a gente tem que tomar esse cuidado e olhar para nossa real identidade, não a identidade que a gente acha que tem. Né? E qual é a nossa real identidade? É que Deus diz que nós temos. Porque muitas vezes a nossa autoimagem está deturpada, está distorcida por algo que foi construído desde a nossa infância. E aí quando eu realmente olho, peraí, deixa eu entender quem eu sou de verdade, quem eu sou na minha essência, deixa eu olhar quem Deus criou aqui, qual que é a minha digital,
E aí eu começo a olhar pra isso e eu começo, puxa, minha comunicação não é ruim, é bom. O fato de eu ser tagarela, eu só tenho que dar uma controladinha para as pessoas não enjoarem de mim. Mas isso é bom, eu posso potencializar para um resultado positivo. Com Por quê? certeza. Porque eu olhei para isso e busquei melhorar. É claro que a gente não é porque comunicação é forte no meu perfil que eu falava bem, não falava. Olha só que importante uma coisa também, Grazi. Dentro de algo que você achou que era um defeito seu, você encontrou o seu propósito. Exato. E eu tentava me calar, sabe? Eu ficava, vou ficar quietinha pra ninguém achar que eu sou chata. E quantas pessoas estão anuladas, estão vivendo uma vida longe do seu propósito, longe da sua missão, simplesmente, vou ficar quietinha pra ninguém achar que eu sou chata. Necessidade de aprovação. Medo do julgamento. Entendeu? Sim. Aí eu vou deixar de ser eu. Por quê? Porque vão achar que eu sou isso. E aí, se a pessoa achar? Fica pensando o que os outros estão achando, né? Desde que eu estou sendo estratégico com o meu posicionamento, eu estou comunicando exatamente o que eu quero comunicar, porque não é aquela coisa, não, eu sou assim, tem que me aturar do jeito que eu sou. Não, tem que ser estratégico, né? Tem uma linha tênue pra tudo, né, gente? Tem uma linha tênue pra tudo. Mas, nossa, nosso bate-papo tá muito bom. Amo falar A cabeça sobre daqui, isso. nossa, a Grazi tá falando, nossa, é verdade. Mas assim, eu quero deixar um gostinho de quero mais pra quem tá em casa. Porque eu sei que vocês têm seus conteúdos lá nas redes sociais. Vocês têm um conteúdo muito relevante. Eu só trago mulher aqui que tem um conteúdo relevante. Porque o objetivo desse podcast e de todo o nosso movimento Legado Delas é esse. É realmente potencializar mensagens que verdadeiramente importam. Que vai impactar. Porque tem muitas pessoas que têm uma mensagem... Às vezes, é só porque quer fazer, mas não é com essência, não é com propósito, não tem missão e não tem o intuito de ajudar pessoas. E essas pessoas muitas vezes estão, por causa que sabe usar o poder do digital, sabe usar o poder da influência, estão tendo resultados que outras pessoas com mensagens impactantes, que têm um conteúdo que pode transformar vidas, estão estagnadas por não saber como fazer isso. E é por isso que eu me posiciono dessa forma. É por isso que eu criei o movimento Legado Delas. Porque hoje eu entendo que a minha história importa, a sua história importa, o meu conteúdo importa, a minha experiência, a sua experiência. Só que, se importa, qual o tanto de energia que eu tô colocando nisso para potencializar? Se eu sei que isso é poderoso, por que eu tô só colocando um tantinho assim de energia? Por que eu não tô colocando toda a minha energia? Por que eu não tô usando toda a estratégia? Por que eu não tô... Grazi, tem o brand, vamos colocar, trabalhar aqui. Tem arquétipo, vamos trabalhar isso aqui, estruturar direito. Vamos se posicionar, vamos fazer direito. Por quê? Porque eu sei que é para um fim, para um bem maior. Que é alcançar as pessoas, porque eu sei que a minha mensagem vai impactar de fato. Sim. Então, e é por isso que a gente trabalha desse formato. E antes da gente finalizar... Eu queria que vocês deixassem um recado. Olha ali na câmera. Deixa um recado na mulherada que tá em casa. Porque eu imagino agora que elas estão lá, né? Se coçando. Eu quero aprender sobre brand, quero aprender sobre posicionamento. Procura, assim, um dos nossos Instagrams. Vai lá, que a gente vai te ajudar. Né? E pode deixar as redes sociais também para o pessoal entrar em contato. Uma por vez, tá? Posso começar. Primeira pergunta, né? Que eu faço e que eu levei muito para minha vida, né? Você quer ser a sombra do seu concorrente ou quer estar à frente do seu concorrente? Por isso que eu entendi como que a venda, né, funciona estrategicamente. Então, falando do meu projeto de mentoria, né, posicionamento estratégico, eu procuro entender, né, melhor, fazer com que o meu cliente, né, o meu mentorado, ele entenda o começo, o meio e o fim de uma venda através das redes sociais, feed e no atendimento presencial. Então, quando eu entendi isso, né, que eu não gostaria de ser a sombra do meu concorrente, eu consegui estudar e ver tudo estrategicamente para fazer acontecer e dar certo, né, a loja, né, Corbella, que está aí crescendo online. Muito bom, muito bom. É bem essencial isso que você tá falando. Acho que a mulherada em casa tá pegando e já vai aplicar. Já pega, anota e aplica, gente, por favor. Vai lá, Gente, Ana.
Bom, Grazi, acho que o recado que eu quero deixar hoje para as pessoas que estão aqui assistindo a gente é para refletir se essa pessoa realmente está comunicando aquilo que ela gostaria. Né? Daí dá-se a importância do branding e tudo mais. Porque muitas vezes a gente está atraindo um cliente que não é aquele cliente que a gente gostaria. E a verdade é que é nossa responsabilidade. Porque a nossa comunicação atrai pessoas semelhantes àquilo. Então, se a gente está atraindo clientes que não fazem sentido, que muitas vezes vêm só pelo preço, posso afirmar, porque eu, inclusive, vivi isso, que é nossa responsabilidade. Com certeza tem alguma coisa ali para a gente repensar, para a gente refletir de mudança, de reposicionamento de marca, talvez passar por um rebranding, que é algo também super importante. Então, acho que o recado que eu quero deixar hoje é reflexão. Na verdade, para que as pessoas realmente olhem para os negócios dela, olhem para a própria marca e identifiquem se realmente estão ali transmitindo a mensagem, comunicando com quem elas querem comunicar. Muito bom. O que as duas falaram aí é essencial, né? Se você não tá atraindo o cliente certo, erro na sua comunicação. Gente, quando nós assumimos a nossa responsabilidade é lindo, né? Porque nunca é a responsabilidade do cliente, é sempre a minha. Então eu sempre vou melhorar, não é? Sim. Então se eu sou responsável, vou fazer o quê? Peraí, tá vindo o cliente errado. Como que eu faço pra mudar isso? Não tô vendendo. Como que eu trabalho estratégias pra vender mais? Não, é porque o digital não dá certo. Claro que dá, tem um monte de gente dando certo no digital. E não dá porque não quer ter responsabilidade. Vai lá. Quando a gente fala sobre comunicação, né, Grazi? A gente tá falando sobre a comunicação verbal e não Não verbal. verbal. A gente tá falando, inclusive, da nossa imagética. Exato. Né? Será que eu estou me vestindo para aquele cliente que eu quero ter? Muito importante. Isso é muito importante. Muito importante mesmo. A gente já teve alguns podcasts falando de imagem, né? Do poder da imagem. Sim, sim. E a gente falou muito sobre isso. É muito importante, porque se eu não me preparo adequadamente para receber o cliente que eu quero, ou para falar diante do público que eu quero, aí eu vou ficar reclamando a vida inteira que o público tá errado, porque eu tô me posicionando errado. Mas, meninas, muito bom conteúdo. Eu tenho certeza que pôde agregar. Foi meio que um start para você que tá em casa, né? Da importância da construção da marca, do posicionamento, de uma boa comunicação, uma comunicação assertiva, estratégica, que tudo isso que a gente falou é sobre comunicação, né? A Ana colocou uma coisa muito importante. Comunicação não é só a parte falada, verbal. Vai muito além disso, né? É tom da voz, é postura, é imagética, enfim, é muitas coisas. Tu comunica com todas as ações que tu tá tendo, né? Seja ela verbal ou não verbal. Então, cuidado para não ter ruído na tua comunicação e aí não ficar reclamando depois. E aí, agora eu quero deixar a minha mensagem. Depois eu tenho um presentinho para vocês, especial. Legal. O momento mais divertido do Legado Delas Cast. Mas eu quero deixar a minha mensagem. A gente falou aqui muito sobre marca, sobre posicionamento, sobre comunicação. E a minha pergunta para ti é, qual que é a marca que tu tá deixando na vida das pessoas? Quando a gente fala de marca, a gente pode lembrar de memórias. Nós estamos em todo o tempo construindo memórias e deixando marcas. Seja elas positivas ou negativas. E mesmo que você não queira, a Grazi não quer deixar marca nenhuma, você tá deixando marca. Mesmo que você não veja que as pessoas estão se inspirando em você, elas estão olhando para você. Talvez não se inspirando porque você não está trazendo os teus valores, a tua identidade, o teu propósito. Então, o meu recado para você é, volta para a essência. Ativa a tua identidade. Entende quem você é. Vive o teu propósito. Grazi, eu não sei qual que é o meu propósito. Uma coisa eu tenho certeza, que um dos teus propósitos, que a gente tem vários, é fazer a diferença na vida das pessoas. Todos nós nascemos para fazer diferença. Começando dentro da nossa casa. Grazi, eu não quero estar no palco, eu não quero estar diante de uma câmera. Tudo bem. Estar no palco e diante de uma câmera não é para todo mundo. E se você não quer, tudo bem. Mas você ainda está deixando uma marca dentro da tua casa. Nas pessoas que estão à sua volta, nos teus clientes, seja eles online ou offline. E você já parou para refletir qual que é a marca que você está deixando na vida dessas pessoas? Então, para pensar. Você está deixando uma marca através da tua imagem, através da tua comunicação, através de como você fala com as pessoas, o teu atendimento, seja ele bom ou não. Então, tem momento que a gente tem que parar e olhar para dentro e dizer, peraí, eu estou deixando uma marca e eu sou responsável pela marca que eu estou deixando. Não são as pessoas que estão à minha volta, não são as circunstâncias, não é o governo, não é o que está ruim e quebrado no mundo, eu sou responsável. Então, assume a tua responsabilidade.
Vive o teu propósito, vive a tua essência, porque você não precisa de mais nada. Desde que você comece a entender a tua essência, a tua identidade e comece a trabalhar estratégias necessárias para trazer para fora os teus valores, o teu propósito e a diferença que você veio fazer no mundo. Então, para deixar a minha marca final aqui, quero falar aquela minha frase que eu tanto amo, que é: independente do tempo que você viva, o que importa é a marca que você deixa no mundo. Muito obrigada pelo teu tempo, né, por estar assistindo aqui esse podcast. Espero que você tenha aprendido pelo menos algo aqui com a gente, né? Pelo menos um pouquinho, porque se você aprendeu um pouquinho e você colocar em prática, você já vai ter um resultado muito grande. Muito obrigada, não esquece de compartilhar com as amigas, que agora eu vou presentear as minhas convidadas, né? Eu me empolgo nessa mensagem final, gente, adoro. Presentinho aqui da Editora Legado. Oba! Obrigada. Muito obrigada. Se esse foi um livro que tu comprou, Não, a gente troca. Não comprei. Ah, tá. Ai, que linda! Esse é um Amei! Esse é um projeto que a gente fez em consultoria, inclusive, né, com mulheres aí de todo o Brasil. E a gente tá com vários outros projetos. Gente, ó, eu acho que quando esse podcast ir pro ar, nós já vamos estar aí beirando o lançamento da série Empreendedoras de Sucesso, que a Ana faz parte, né, Ana? Sim, tô ansiosa, inclusive. Tô ansiosa. Como é que tá o coração? Conta pra nós. Ai, tô bem ansiosa, né? Acompanhando ali os preparativos pro nosso lançamento. Vai ser lá em Floripa, né? No Florianópolis. Então, tô ansiosa. Gostei muito da experiência de escrever. Já escreveu? Já, enviei ontem. A equipe deve estar lá, revisando, cuidando de tudo. Com certeza. Então, tô bem ansiosa. Na verdade, eu recebi um direcionamento de Deus para escrever esse capítulo. Então, é muito especial para mim estar fazendo parte desse projeto, tá, Grazi? Sou muito, muito honrada. Tenho certeza que eu fui no jantar na hora certa falar com você. Muito bom. E sabe o que eu já queria falar contigo? Então, quando você me falou isso, você falou, você virou pra mim e falou assim, bem no fundo dos meus olhos, você é a Ana, né? Tipo, eu já tinha visto o seu perfil. Eu vi e me chamou a atenção. É? Eu disse assim, eu vou chamar ela. Mas eu vi que tu tinha comprado o ingresso do jantar. Aí eu pensei, ela vai no jantar, eu vou falar pessoalmente. Mas se tu não tivesse vindo falar comigo, eu tinha esquecido, porque era um monte de gente. E eu pensei, eu ia esquecer. Aí quando tu veio falar comigo, deu certo. Deu certo, era pra acontecer. Era pra acontecer. Então a gente deve estar aí próximo do lançamento. Se já lançou, porque eu não sei quando que esse podcast vai ao ar, é gravado, mas vai bem pertinho aí. Se já lançou, você já pode garantir a tua série. É uma trilogia linda. Pode garantir com as coautoras, no perfil delas, ou direto na Editora Legado. Não compra só um não, compra os 3. Porque os 3 é uma trilogia que vai te ajudar a construir um posicionamento forte e ser uma empreendedora de sucesso. Porque a gente fala de mentalidade. Todo o livro 1 é falando do mindset da empreendedora. Então, só sobre mentalidade. Imagina, 30 capítulos sobre mentalidade. O livro 2, princípios da empreendedora de sucesso. Princípios, tudo que é importante. Empreender não é molezinha, não. Tem muitas coisas que a gente tem que colocar em prática. Quando a gente começa a empreender, a gente não sabe disso, né? Por isso que muita gente surta. O meu capítulo vai nesse livro, tá? Vai pra nesse falar livro? De marca pessoal. Marca pessoal Trabalhar é um na dos marca princípios pessoal, sim. muito importantes. E o último livro, gente, adivinha? Universo Digital para Empreendedores. Trazer o universo digital para o empreendedorismo atual. Então, assim, fica preparadinho, fica ligado. Depois a gente vai colocar o link também aqui nos comentários. Eu quero ver você comprando, divulgando. Faz aquela fotinha no Stories e marca a gente, que vai ser incrível. Obrigada pela participação de vocês mais uma vez. Grazi, Foi incrível, foi um bate-papo bem legal. Hoje a gente tá bem à vontade, né? Vocês estão à vontade? Passou rápido. Passou, né? Muito rápido. Passou muito rápido. Muito bom. Um beijo no coração, lindonas, e a gente se vê no próximo episódio.